Vamos falar agora sobre captação de clientes dos Estados Unidos, em específico para captar brasileiros que estão na região de Massachusetts. É muito interessante a gente falar sobre a região de Massachusetts, porque quando a gente fala de tráfego pago nos Estados Unidos, ou tráfego pago, agência de marketing de maneira internacional nos Estados Unidos, a gente sempre tem uma tendência a ir para o caminho da Flórida, porque a Flórida, caso você não saiba, é o estado que mais tem brasileiros, né? É o estado 01, vamos dizer assim, no sentido de quantidade de brasileiros. Porém, o estado 02, que tem uma quantidade interessante de brasileiros e tem muita oportunidade de negócio que você provavelmente não sabia, é a região de Massachusetts, conhecido também como a região 02, né, em relação à quantidade de brasileiros. Só para vocês terem uma noção, Massachusetts ela tem uma quantidade de brasileiros por volta de 390 mil habitantes. E isso dados fornecidos pelo próprio Itamaraty. E dentro da própria capital de Boston, a gente consegue encontrar grandes pessoas que são brasileiras, que têm negócios de sucesso nos Estados Unidos, e existe cada vez mais um movimento econômico, um movimento social de brasileiros migrarem lá por conta das reduções das taxas e impostos para você conseguir empreender. Então, dentro dessa diáspora brasileira que a gente está tendo no Brasil, aumentando nos Estados Unidos, Massachusetts vai ser um dos estados que vai mais crescer, sem sombra de dúvidas. Então, é uma região que tem muita oportunidade para você conseguir trabalhar, é uma região que você consegue encontrar muitos potenciais clientes, e se você está buscando captar clientes dos Estados Unidos, não foque apenas na Flórida, foque em outras cidades e outros estados, como por exemplo no estado de Massachusetts, que vamos falar agora. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai estar na verdade em um lugar onde poucas pessoas sabem, né, da existência e da relevância do estado, então a chance de você fechar negócio, a chance de você fechar novas parcerias acaba sendo bem mais alto. Então, sem enrolação, vamos nessa. Vamos olhar aqui primeiramente o mapa de Massachusetts, caso você não saiba como ele é. Basicamente fica na região nordeste, né, dos Estados Unidos. Aqui é a região da Flórida, então você vai subindo, subindo, subindo e passa aqui em Massachusetts. Daqui a algumas horas de estrada você consegue até subir um pouco mais e ir para o Canadá. Então, ela é uma região, pelo fato de ela ser parte do norte, é uma região bem fria. Então, um dos pontos que Massachusetts tem em comparação à Flórida é que é uma região que ela não tem como foco clientes de construção, tá? Da minha experiência, eu não tive nenhum cliente de construção, não tive um mercado tão forte, até também por conta da questão climática, do inverno rigoroso. Massachusetts é muito comum, assim, ter neve na região, só para vocês terem uma noção. Então, no estado de Massachusetts, não tem muitos clientes da área de construção. Então isso é muito importante para você entender, porque se você acha que você vai ter a mesma facilidade de ter clientes de construção, se você for comparar com a região aqui da Flórida, você vai quebrar muito a cara. O mercado brasileiro, ele se posicionou de uma maneira um pouco diferente em comparação ao mercado da Flórida. Só para vocês terem uma noção, pessoal, eu vou trazer aqui uma comparação entre Massachusetts e Flórida para vocês entenderem, né? MA aqui é Massachusetts, né? E FL vai ser Flórida. O mercado de empresários brasileiros que estão na Flórida, ele é praticamente focado em pessoas que trabalham em obra ou então em reforma. Tanto obra no sentido da parte braçal mesmo, no sentido da pessoa ser pedreiro, na pessoa trabalhar em construção, quanto em obras também relacionadas a reformas de casa, né? Pessoa que quer mudar a cozinha, quer mudar os pavers, quer mudar os cabinets, ela quer mudar o piso, ela quer pintar a parede ou coisa do tipo. Isso na Flórida é algo extremamente forte. Então é como se você tivesse um crescimento, um foco maior na parte braçal, né? Vamos dizer assim. Agora, na região de Massachusetts, que a gente vai falar com mais detalhes, é basicamente focado na parte de serviços relacionados à beleza. Então, se você quer trabalhar com clientes em Massachusetts, pode ter certeza que você vai encontrar a parte de serviços de maneira geral, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos de serviços que são bem comuns na região de Massachusetts. O primeiro que eu acabei de falar é de salão de beleza. O segundo, restaurantes, serviços domésticos e também tecnologia, tá? Existe polos e crescimento de startups e empresas brasileiras do ramo de tecnologia na região de Massachusetts que acaba sendo interessante você prospectar. Sendo bem sincero, eu estou falando baseado no que eu sei. Eu não tenho clientes da região de tecnologia, então assim, não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso, porque eu não quero falar algo que eu não sei, algo que eu não tenho experiência, mas eu estou apenas trazendo dados aqui estatísticos da região, para caso você ache interessante e queira fazer sua captação. O foco que a gente vai trabalhar aqui da nossa comunicação, na verdade, é que a gente vai trabalhar para serviços de beleza e restaurante.
Aqui é onde você vai encontrar praticamente 90% dos brasileiros que estão na região de Massachusetts. Então o perfil de empresário brasileiro é bem diferente, né? Se você for comparar com o tipo de perfil que você acaba encontrando na Flórida. Então é muito importante na sua captação você pensar em estratégias relacionadas à comunicação para esse público-alvo. E com as suas dores de uma pessoa que ela está no nicho de salão de beleza e restaurante. Basicamente, para você poder captar essas pessoas e conseguir ter um resultado com mais facilidade, você tem que focar que, na verdade, o público principal de salão de beleza, a maior dor que eles têm é a dependência de aplicativo. Dependência de aplicativo é algo extremamente comum, tá? Não só o brasileiro que passa por isso, mas todo mundo que tem esse tipo de nicho. Para vocês terem noção, existem aplicativos que você consegue encontrar salões de beleza e você consegue encontrar esses serviços e contratar através desses aplicativos. Qual é o ponto ruim? Que pelo fato da pessoa ser dependente de aplicativo, ela acaba tendo um problema onde a margem de lucro ela é baixa. Se ela tem uma margem de lucro baixa, ela consequentemente não consegue crescer com muita facilidade. Por quê? Porque, pessoal, quando você pega um cliente de aplicativo, vou colocar aqui um exemplo, tá? Eu vendo um serviço de escova, prancha que custa $90. Se você está indo contratar esse serviço de $90 do meu salão, praticamente 50% vai para o aplicativo. Então, na verdade, eu vou estar ganhando $45 dentro de um serviço de um custo de 90. Então, pelo fato dela ter uma margem de lucro baixa, ela consequentemente acaba tendo uma dificuldade de manter a operação, porque ela precisa focar em volume e volume também traz mais dor de cabeça. Então a solução que você tem que trazer na sua comunicação é justamente de fazer que o seu tráfego vai trazer clientes sem você precisar depender de aplicativo. Então você utilizando essa narrativa, você vai conseguir se diferenciar com muito mais facilidade. É um tipo de mercado que você vai conseguir crescer muito nesse nicho se você souber se conectar, souber falar com esse público-alvo. E assim, é um tipo de público que você consegue fechar contratos médios de 700 até $1.400 se você conseguir entender o público-alvo. Geralmente, você vai fechar mais pela margem dos $700 aqui, o que não é problema nenhum, tá? Tá tranquilo, principalmente você que está iniciando, não está se sentindo confiança em relação à cobrança de preço e tudo mais. Porém, no geral, você tem que entender que essa é a margem e essa oportunidade, a fatia de mercado que você consegue encontrar. Então preste muita atenção porque isso aqui é algo que faz toda a diferença, tá? Se você souber já comunicar dentro dessa perspectiva de falar da dependência do aplicativo e trazer uma solução onde você faz o anúncio dizendo o seguinte: você é dono de salão de beleza em Massachusetts, está cansado de depender de aplicativos para crescer o seu negócio, está querendo crescer da sua própria forma, podendo cobrar preço que você acha justo pelo seu serviço e ter uma margem de lucro maior, através da nossa metodologia nós conseguimos trazer esses clientes que vão pagar o preço ideal que você cobra no seu salão. Pronto, utilizando essa estratégia você consegue vender com muito mais facilidade. Então assim, o mercado de Massachusetts ele é muito focado nesse tipo de serviços e é um público também majoritariamente feminino. Então é muito importante quando você for fazer essa captação de cliente de salão de beleza, saber fazer essa adaptação, saber fazer esse ajuste, justamente para você conseguir se conectar com o seu público-alvo. O público feminino no mercado de salão de belezas é um excelente nicho, é uma excelente oportunidade para você conseguir prospectar e conseguir ter resultado. Então leve isso em consideração na sua estratégia de marketing, porque isso faz toda a diferença. E como eu te falei, a sua estratégia de comunicação ela tem que ser focada nessa dependência de aplicativo, senão você não vai conseguir ir para frente de forma alguma. Também, um outro detalhe, parte de restaurante. Dentro da parte de restaurante, você vai conseguir encontrar dois tipos de business, né? Existe o business do restaurante que é focado em delivery e também o business que ele é focado na questão de local, né? De você trazer pessoas para o estabelecimento. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado mesmo. Por quê? Porque, pessoal, o cliente de local, né? Que você tem que levar as pessoas para o restaurante, para o estabelecimento, você, na verdade, vai ter uma dificuldade de vender o seu trabalho de conteúdo. Porque, geralmente, quando você tem um restaurante local e tudo mais, os empresários eles têm uma preferência muito grande
para pessoas que entendem o mercado, para as pessoas que vão fazer fotografia, para pessoas que vão desenvolver audiovisual, para pessoas que vão produzir conteúdo, para as pessoas que vão cuidar da mídia, né, das redes sociais. Então, você tem que tomar um certo cuidado na forma que você for prospectar essas pessoas, porque se eles forem contratar uma agência que faz produção de conteúdo, é bem provável que essa agência também faça tráfego pago. Então, acaba sendo algo mais interessante para eles contratarem essas agências. Porém, pelo fato de você estar no Brasil, você consegue vender um serviço que para você acaba ganhando muito mais e ele acaba economizando bastante também. Se você vender, por exemplo, um serviço de tráfego pago num preço médio de $500, você acaba conseguindo ter o seu destaque, ter a sua relevância nesse segmento. Mas não foque tanto nos clientes nessa parte local, porque a estratégia de marketing para você trazer resultado para clientes de negócio local é muito mais complexo e muito mais difícil de você traquear. Então, esse é o grande perigo. Mas, se você for atuar dentro do mercado de delivery, você consegue ter uma relevância, ter uma presença de marketing muito maior e a chance de você conseguir escalar a sua agência também acaba sendo algo muito mais fácil. Então, preste muita atenção nesses detalhes, porque uma pessoa que ela é iniciante, que ela quer captar, ela quer iniciar, quer fazer, ela não se atenta a esses detalhes e, consequentemente, ela acaba cometendo vários erros e acaba não conseguindo ter resultado. Não seja essa pessoa, preste atenção nesse vídeo, executa baseado nas minhas orientações que você não vai se arrepender. Eu tive cliente de salão de beleza, é muito fácil você trazer resultado, muito fácil você trazer potenciais clientes, até mesmo de fazer agendamentos para o estabelecimento. Então é algo que você precisa levar isso em conta. Agora, vamos falar também um pouco da parte geográfica. Caso vocês não saibam, a região principal, a capital da região de Massachusetts é a cidade de Boston, é praticamente onde todo mundo se encontra, assim, não é praticamente, né? Da mesma forma que a gente tem uma visão onde Flórida existe Orlando e Miami, Massachusetts é como se tivesse apenas Boston, né? Vamos dizer assim, de cidade popular, né? É uma cidade que as pessoas conhecem com certa facilidade. Mas não se preocupe, faça segmentação baseado em todo o estado de Massachusetts. Se você for fazer algumas segmentações específicas, que eu vou trazer aqui algumas sugestões, é o fato de você focar em regiões bem mais direcionadas, tá? Eu vou colocar aqui como exemplo alguns bairros que você precisa colocar eles na sua segmentação na região de Boston para você conseguir ter um resultado mais interessante. A primeira região é a região de Framingham. Ela é conhecida como a cidade mais brasileira dos Estados Unidos e isso é verdade. Se você conseguir fazer a sua segmentação para a cidade de Framingham, você vai encontrar brasileiros com muito mais facilidade e, consequentemente, vai conseguir vender para eles também. Então, se você já tiver uma verba e já quiser pegar o público de salão de beleza, já vai para o público de Framingham, que você consegue ter um resultado com muito mais facilidade. E também existe a região da Grande Boston, né? Então, como Boston é uma cidade grande, mas existem alguns bairros que são bem populados por brasileiros. O primeiro bairro é o East Boston. Basicamente, ele é um bairro onde ele é focado por brasileiros, principalmente brasileiro jovem adulto. Então, é um tipo de perfil que você acaba encontrando com mais facilidade. E nessa região, você consegue também encontrar até mesmo latinos, né? Você pode adaptar isso na sua comunicação, caso você é uma pessoa que saiba falar espanhol. Um outro detalhe também é a região de Allston-Brighton, que basicamente é um outro bairro de Boston que ele é concentrado por brasileiros, tá? Então esses dois são os principais e geralmente todos os outros que você vai encontrar pode... quer dizer que não tem brasileiro? Claro que tem, né? Brasileiro é que nem barata, pô. Você joga até bomba que ele sobrevive, ele aparece em tal região. Mas o ponto é, eu tô trazendo para você a região que mais tem brasileiro. E por isso que eu falei que é importante você colocar duas estratégias. A primeira estratégia que eu comentei de pegar todo o estado e a segunda é de você fazer essas microsegmentações com esse anúncio que eu comentei para você focado para esse público-alvo. Então é o que você precisa levar em consideração para a sua estratégia de marketing. Então basicamente esse é o conteúdo, espero que você tenha gostado. Comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.